Olá, seja bem-vindo ao podcast Endocrino Papers. Aqui lhe mostramos como se manter atualizado em endocrinologia, mesmo que você tenha pouco tempo para estudar. Eu sou Ícaro Sampaio. Eu sou Luciano Albuquerque. E o assunto hoje é novos eventos adversos com a semaglutida. Será que nós devemos nos preocupar? Luciano, semaglutida, nome comercial, Ozempic, é o que está bombando, né? No último ano foi o medicamento que teve maior faturamento no Brasil e assim, a nível mundial também a gente vê um crescimento importante nas vendas nos últimos anos. E obviamente, com mais pacientes utilizando a longo prazo, maior tempo de uso, começam a surgir relatos de eventos adversos possivelmente mais graves que aqueles que a gente já conhecia dos estudos, dos grandes ensaios randomizados. E isso, obviamente, gera uma preocupação na classe médica. Então, a gente vai discutir hoje alguns desses eventos que vêm sendo citados por colegas médicos e pela mídia e ver, de fato, o que é que realmente vale a pena despertar a nossa preocupação, o que é que não passa como é que eu posso dizer, circo midiático, né, em torno da medicação. É isso que a gente vai discutir hoje. Vamos começar falando sobre eventos gastrointestinais. Nós sabemos que náusea, vômito, diarreia, constipação são eventos muito bem descritos associados aos análogos do GLP-1 de modo geral. Com a semaglutida isso não é diferente. Se pegarmos lá os trabalhos para diabetes, para obesidade, na tabelinha de eventos adversos são os efeitos mais frequentes. Mas a gente tem aí notícias de efeitos mais graves. Essa ação do GLP-1 no trato gastrointestinal tem despertado também a preocupação de quem faz exames que precisam de jejum, como endoscopia digestiva, não é isso? Isso, assim, a gente tem sempre, em todos os estudos que envolveram agonistas de GLP-1 ou qualquer outra droga relacionada à classe, os efeitos colaterais gastrointestinais foram, sem dúvida, os mais frequentes e eles estiveram muito presentes, principalmente naqueles momentos de titulação de dose, né, quando você tem uma mudança na dose. Como a gente está vendo uma prescrição, muitas vezes nem prescrição, muita gente está utilizando até sem acompanhamento médico, a gente está exposto a uma maior frequência de evento adverso, né? E como o principal intuito dessa população é perda de peso, você acaba tendo aquela história de que está utilizando uma determinada dose e que aí parou de ter aquele resultado que estava esperando. Então, depois de muito tempo usando uma dose subdose, começa a subir a dose e aí toda vez que você tem uma mudança de dose, você tem novamente uma tendência de surgimento de efeitos colaterais. Então, isso acaba aumentando a frequência, né, de você ter esses efeitos. E, obviamente, que a população que está usando aumentou, então você acaba que vai, eventualmente, ver algum evento com uma maior frequência. Então, a gente vê a história de constipação, assim, a gente sabe que existe um retardo do esvaziamento gástrico por efeito do GLP-1, diretamente, isso é uma coisa bem descrita. Esse retardo do esvaziamento gástrico não só é um efeito do GLP-1 diretamente, como da própria dieta em si. Se você faz refeições menores, se você come menos, você também está estimulando menos o trato digestório, você também acaba tendo menos bolo fecal, isso também vai diminuir a peristaltismo. Então você vai somando características. Então se você pegar, por exemplo, um paciente que já tem uma tendência de ser mais constipado, e ele faz uma reação adversa à droga de constipação, existe uma situação que ele tem um risco de fazer um ilho paralítico, de fazer um ilho paralítico-like, como a gente está dizendo, né? Assim, não vai ser com a fisiopatologia do ilho paralítico, mas vai ter um sintoma para uma semana ou mais sem evacuar, e isso acabar gerando um quadro que pode ser diagnosticado na emergência como um ilho paralítico, né? Então fica meio perdido nesse sentido. Acho que é um pouco disso. E aí, esse efeito de gastroparesia, né, de alentecimento do funcionamento do trato gastrointestinal, para quem faz exame endoscópico, por exemplo, pode ser um problema, né? E aí, as diretrizes têm recomendado, no caso, a diretriz brasileira, suspender a semaglutida 21 dias antes da realização desses exames para evitar complicações. Exato. O que leva a uma outra preocupação, que é como vai ficar esse paciente, por exemplo, um paciente com diabetes, né? 3 semanas sem usar a medicação. A gente tem que lembrar que aí são drogas muito potentes, né, pessoal, para controle glicêmico, né? A gente já vê hoje a diretriz de diabetes indicando ali que um paciente com a glicada acima de 9, aquele que está descompensado, ele tivesse como primeira escolha
uma associação fixa de GLP-1 com insulina e não a insulina sozinha, né? Porque o GLP-1 realmente vai potencializar muito o resultado em relação ao controle glicêmico. Então, se você tem um paciente que está bem controlado porque está usando o GLP-1 e você vai precisar suspender a medicação, ele pede 3 meias-vidas, né? Então, não é nem... É porque talvez no final dessa terceira meia-vida ainda tenha algum efeito residual, principalmente sobre essa questão da gasparesia, mas o efeito sobre controle glicêmico já vai ter sido perdido. Então, a gente tem que ter uma certa atenção nesse momento, principalmente no diabético, né? A gente sabe que muita gente usa para obesidade, mas se estiver usando para diabetes, for fazer um procedimento, precisar desse tempo todo de suspensão, talvez tenha uma atenção maior nessa transição, de repente usar um GLP-1 de uso diário, como a liraglutida, para você conseguir fazer essa troca, né, de passar ali algum tempo. Lembrando que a liraglutida, como são 3 meias-vidas, se você suspender ali 3 dias antes do procedimento, já é tempo suficiente e não vai dar para descompensar tanto o paciente, né? Uhum. Talvez seja uma alternativa aí. Ou ter um pouco mais de atenção e associar outra medicação quando verificar que a glicemia está subindo, né? Perfeito, perfeito. Bem, um outro suposto efeito associado à semaglutida, e aí isso foi notícia no segundo semestre de 2023, foi de uma associação da semaglutida com depressão, com ideação suicida, né? Houve uma notícia de que a Agência Europeia de Medicamentos estava investigando 150 casos de pessoas com automutilação e ideação suicida que estavam em uso de análogo de GLP-1. O que é que tem de verdade atrás dessa notícia? O que é que tem de sensacionalismo? Assim, veja, a gente sabe que o paciente com obesidade, o que convive com obesidade, ele tem, em termos de frequência, uma maior frequência de transtornos de humor, né? Ele pode ter maior frequência de sintomas depressivos. A gente sabe que existe um subdiagnóstico de transtorno de compulsão alimentar, dos distúrbios alimentares de uma forma geral, de comer noturno, de bulimia. Então, existem algumas alterações de comportamento que estão associadas à obesidade. O tratamento da obesidade, o próprio processo de dieta, ele pode ter uma modificação também desses fatores de humor. A história de você fazer uma dieta com uma perda de peso mais pronunciada, cetogênese, a gente sabe que tem uma série de possíveis benefícios, mas também pode ter algumas alterações comportamentais. Todo o efeito adverso ele vai depender muito de padrão daquele organismo, não dá para você antecipar com tanta precisão, né? A gente tem paciente, como a gente estava falando anteriormente de gastrointestinal, que usa e faz diarreia e tem outro faz constipação, completamente o oposto da história, né? Então, às vezes até o mesmo paciente pode alternar esses períodos, então você não tem como antever com essa segurança toda como é que ele vai reagir. E não só a medicação, a semaglutida em si especificamente, né? A gente sabe que todas as outras drogas, a gente usa antidepressivo para tratar obesidade, né? Então, drogas que têm efeito no sistema central também são usadas nesse sentido, justamente porque existem alterações de neurotransmissores que estão envolvidos nesse processo de apetite. Então, a gente não, precisa ter atenção, mas não é que você vai desenvolver um transtorno de humor pelo uso da medicação. Essa relação, esse nexo causal, ele não está estabelecido de maneira nenhuma com nenhuma das drogas que a gente tem hoje para usar. E essas investigações, pós-comercialização, elas são frequentes, claro. Né? Isso não significa que vai ser encontrada uma associação. Até o momento não foi encontrada uma associação causal com análogo de GLP-1 e depressão, né? Inclusive, é uma das coisas que a gente advoga de você dizer assim, eu vou fazer um tratamento farmacológico, né? Usar medicamento ao invés daquela história do natural, do tratamento alternativo e tal. A gente tem um controle muito maior sobre essa questão de efeito adverso, de prevenção do que pode acontecer ou não, justamente porque a indústria tem uma fiscalização e tem um sistema de notificação contínua para você antecipar esses efeitos adversos, né? Então, isso dá, pelo contrário, dá até mais segurança no tratamento do que achar que isso vai lhe prejudicar em relação ao tratamento. Sem dúvida. Outro ponto, Luciano, é uma associação levantada entre semaglutida e câncer de tireoide, né? A gente está falando novamente de um medicamento de uso prolongado, seja para obesidade ou para diabetes. É natural que surja essa preocupação se há alguma associação com neoplasias, né? Foi isso que derrubou, por exemplo, a lorcacerina como tratamento para obesidade. Isso. E aí nós tivemos, ano passado, um trabalho francês, um estudo observacional, que mostrou uma associação de análogos de GLP-1 de modo geral
com câncer de tireoide de todos os tipos. Isso. Há de fato algum vínculo entre semaglutida ou análogo de GLP-1 e câncer de tireoide? Qual seria a preocupação nesse aspecto? Assim, nos estudos pré-clínicos, lá atrás, quando estava se desenvolvendo a droga, foi visto que alguns estudos em camundongos, as células parafoliculares desses camundongos expressavam receptores de GLP-1 e que o uso da medicação poderia causar hiperplasia dessas células parafoliculares, que são células relacionadas ao carcinoma medular de tireoide, que é um tumor bem mais raro e até mais agressivo, mas ele causava a hiperplasia dessas células, não tinha nem uma propriedade oncogênica mesmo em si. Isso gerou esse alarde, inclusive na bula do medicamento hoje, se você tem um histórico de carcinoma medular, você não deve usar a medicação, né? Porque ela poderia ter algum efeito estimulatório sobre essas células, mas a gente, novamente, não tem aí uma associação causal em relação ao GLP-1 e carcinoma medular. Esse estudo que foi citado, ele avaliou câncer de tireoide de uma forma geral, né? E ele não encontrou, assim, ele mostrou ali algum grau de associação, mas, de novo, é um estudo onde você não faz nenhum tipo de controle, não é assim, eu tenho um grupo que está usando, um grupo não está usando e eu vou fazer uma prospecção em relação a isso. É simplesmente estudo de associação, ele pegou retrospectivamente e foi ver isso. De repente, são pacientes que têm um nível de obesidade maior, que têm um tempo de exposição maior, a história de resistência insulínica, lembrar que a insulina é um fator de crescimento. Tem várias linhas aí que a gente pode ampliar em relação a possibilidades, que aí, assim, gera a necessidade de um estudo prospectivo, né? A gente tem estudo controlado, tanto com a liraglutida como semaglutida, estudo de follow-up de 2 anos, contínuos de uso da medicação, e que não mostraram aumento de incidência nenhum desses subtipos. E os estudos de farmacovigilância, até hoje, assim, fase 4 aberto, nenhum mostrou associação com neoplasia, né? A gente tem até uma coisa até um pouco mais frequente que a gente ainda não falou, que é a história de alteração de enzima pancreática, por exemplo, que isso é uma coisa que a gente sabe que é efeito da medicação, né? O GLP-1 ele vai ter efeito no pâncreas. Então, assim, se você sair rastreando todo mundo que estiver usando, você vai encontrar um monte de gente com enzima alterada, a história de colelitíase ou colelitíase, porque existe um atraso de esvaziamento biliar. Então, você tem uma série de situações que pode ter alguma alteração em algum tipo de marcador. Se você vai fazer exame para ficar monitorizando tudo, você vai acabar tendo achados, que não quer dizer que tem nenhum efeito adverso e não quer dizer que você tem que suspender a medicação nem nada disso. É uma alteração que é esperada, né? Pelo efeito da droga, e isso acaba gerando uma certa confusão, a gente vive recebendo... E a pancreatite aguda, ela tem sintomas, claro, né? Então, uma coisa é o paciente chegar na isso. Emergência com vômitos abdominal, você vai pedir uma amilase, Se você tiver 100 pacientes usando e dosar a amilase lipase dos 100, você vai encontrar pelo menos 50 ali com os exames um pouquinho acima do normal, isso não quer dizer nada, é só efeito da droga. Beleza. Para fechar essa questão de câncer de tireoide, então, com a evidência atual, a gente não recomenda fazer ultrassom de rotina pensando nessa associação. E o receio seria, com esse possível efeito em estimular células parafoliculares, né, pensando no carcinoma medular, então a contraindicação permanece. Permanece a contraindicação, o paciente que tenha carcinoma medular agora ou histórico de carcinoma medular. Aí não deve fazer uso da medicação. Se questiona a história de neoplasia endócrina múltipla, porque neoplasia endócrina múltipla você às vezes tem a pesquisa do RET positiva, mas ainda não desenvolveu a doença. Então, talvez fosse um grupo que não devesse usar, mas é uma coisa muito específica demais, né? E que é muito difícil achar alguém nesse contexto aí. Maravilha. E para fechar, não é exatamente um efeito adverso da medicação, mas uma preocupação que surgiu recentemente também em relação a falsificações, né? Várias notícias começaram internacionais e posteriormente aqui no Brasil. O próprio fabricante alertou isso, né? De lotes falsificados da semaglutida e de relatos de pacientes com eventos adversos graves. O que é que você acha que está levando as pessoas a utilizarem essas versões falsificadas, né? E qual seria o risco disso? Não, veja, assim, tudo que começa a ser muito utilizado vai ser visado, né? Existe como a gente falou aqui, em termos de faturamento, foi uma das drogas individualmente com maior faturamento local. A gente viu notícias agora no meio do ano que a empresa proprietária da semaglutida aumentou o PIB da Dinamarca. Então, assim, veja como é um negócio assim, tão importante, se tornou a empresa mais valiosa da Europa, assim, financeiramente falando.
muito em conta da semaglutida, né? Então, assim, ela tem um impacto muito importante em relação a faturamento e tudo mais. Então, assim, existem alguns países onde existe um menor controle em relação à questão de patente e de controle laboratorial, de produção de substâncias. Infelizmente, a gente sabe disso. Alguns países têm uma possibilidade maior de fazer uma análise química daquele material, tentar sintetizar alguma coisa parecida com aquilo e lançar por aí como sendo a mesma droga, né? A patente por exemplo, a liraglutida já está em vias de vencimento de patente. Daqui a um tempo a gente vai ter genérico e tal. E nada mais é do que isso. É você ter a fórmula disponível, que outro laboratório vai lá e sintetiza. Outro laboratório não vai pegar o material da empresa original e lançar outro. Ele vai desenvolver o seu próprio material. Então, alguns países já têm esse negócio. Esses países que já têm são países com menor fiscalização, menor controle, então a gente não tem uma garantia adequada sobre o produto que realmente está sendo comercializado. E né? os relatos são inúmeros. Né? Eu estava vendo uma matéria da BBC, uma paciente que teve hemorragia digestiva associado ao uso de um desses agentes falsificados. E por ser um medicamento caro, né, a medicação original, de fato, a referência é cara, muitas pessoas querem ter acesso e apelam para essas versões falsificadas que estão disponíveis na internet. Então, acho que fica esse alerta e fica o alerta para quem está ouvindo o nosso podcast, que é um profissional médico, profissional de saúde, fazer essa observação na hora da prescrição ao paciente, né? Onde ele vai fazer essa compra, que ele não procure essas versões que parecem mais baratas na internet, que não são confiáveis. E isso aí a gente tem que, infelizmente, como sempre, bater na mesma tecla, né? De dizer para todo mundo que essa história de, não, mas o meu é biosimilar, sei lá o quê, essas coisas assim, veja... É o controle sobre microscópico aí, alguma coisa diferente, recombinante. Não invente moda. Não, por favor, não invente pessoal. moda. É uma medicação boa, vamos utilizar direitinho, né? Exato. Quando houver indicação, obviamente, mas sem inventar moda, por favor. Pessoal, se você conhece outros colegas médicos que prescrevem semaglutida, acompanham pacientes que fazem uso de semaglutida, não deixe de compartilhar esse podcast. A gente se vê no próximo e continua acompanhando o Endocrino Papers em todas as redes sociais. Até mais. Até mais, pessoal.